Muito bem. Ô, meu primeiro pastor aí, ó, pastor Adriano, tá lembrado de mim? É Alex, lá de Caetés. Alex, cadê? Deixa eu ver, porque eu tô no celular, é difícil achar. Cadê, Alex? Fala aí, Alex. Alex Amorim. Meu amigo Alex, um abraço pro senhor. Oi, meu primeiro pastor aí, ó, pastorzão do coração. Que bom. Obrigado. Você deixou, então, aí corações partidos, viu, pastor Adriano? Procura aí quando terminar. É filho do aeroporto, boa viagem, é filho daqui do pedaço todinho. É filho da terra. Cresci aí com a Malha, a Ice. Tive a alegria de passar um bom tempo aí na casa de Aíce, aí, ajudando aí na carpintaria, né? Subia a ladeira do Jordão aí de bicicleta, tomava um chazinho, café da manhã. Eita, tempo bom, rapaz. Bom dia. Não, entendi por que você subia. Café da manhã estava seguro, né? Eu gostava demais de tomar café aqui em casa, lanchar toda hora. Certo. Trabalhava pouco e comia muito. Só para ir de bicicleta e subir essa ladeira. Já entregou o pastor. Será que ele me conhece, não? Quem está falando? Miguel, pulsa. Miguel, deixa eu ver se eu vejo você, Miguel. Fala Veja aí. Miguel do Jordão Eu não estou Alto. tão bonito, não, porque eu estou de barba, pastor. Mas se tirar a barba, vai ficar bonito. Verdade. É que eu abri no celular e fica rindo, tem que sair catando aqui. Ah, Miguelzão. Como é que tá o senhor? Estamos aqui, viu? Tranquilo. Coisa boa. Eu acompanho vocês através do pastor Cícero, nas lives dele, eu estou sempre ligado aí. Ótimo. Foi um prazer revê-lo. Prazer é nosso. Eu vou ter que sair, um abraço aí, olhem por mim, pelo meu distrito aqui, agora que a gente está entrando no lockdown aqui, agora eu perdi ontem, Lisboa, agora que a gente está entrando na crise do coronavírus, vocês estão saindo, a gente está entrando. É mesmo, pastor? É. Um abraço. Hoje o pastor está onde? Eu estou em Porto Velho, em Rondônia. Rondônia, ok. Um abraço a todo mundo aí, fica na paz. Um abraço também, pastor, um abraço, prazer revê-lo. Deus lhe abençoe. Para tua Deus te abençoe aí, Cissão. Valeu, meu amigo, um abraço. Deixa eu ver quem entrou aqui mais. Miguel, eu já mencionei, a Patrícia e o esposo, que o Senhor vos abençoe. Estou vendo aí o casal, tenha uma boa semana, na graça do Senhor. Estou vendo, portanto, a Cristiane Souza, o Márcio. Boa noite. Boa noite, Cris. Deixa eu ver na outra tela se houve mais alguém que eu não vi aqui. O Bruno Filho, a família Menezes, Rosa, Breno. Que Deus, então, vos abençoe. Tem dicas muito preciosas sobre como guardar. Pai bendito, nós te agradecemos pelas bênçãos concedidas, por mais um dia que passamos na tua presença. Queremos te pedir que seja com todos os pastores que neste momento estão enfrentando momentos difíceis com essa pandemia, mas também que estão empenhados no teu trabalho. Sabemos que logo, logo teremos momentos bons e que tudo isso vai passar. Nós ficaremos novamente felizes em estar com todos os nossos irmãos queridos. Abençoa a mensagem também de hoje, para que o pastor seja inspirado, como sempre tem estado, e traga para nós relevo espiritual para os nossos dias que estamos enfrentando. Tudo nós te agradecemos, com perdão dos nossos pecados, em nome pelo amor de Jesus. Amém. A composição desse louvor é tudo espiritual. Se as ondas desta vida destruírem tua fé, me fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado.
estado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Canto amém que a vida dê. Essas leis do ser tão fácil esquecer o que falei. Se na história deste mundo já meus pés eu correrei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Meus irmãos, uma boa semana a todos. Boa semana. Estamos aqui mais uma vez, dessa vez para concluir essa semana de oração tão abençoada, tão enriquecedora para cada um de nós, né? E vamos então rapidamente aqui para os nossos pedidos. A irmã Patrícia pede oração pelos aqueles que estão enfermos nos hospitais e pelas nossas famílias e também pela igreja. A irmã Cristiane deseja uma feliz semana a todos e pede oração pela sua família, em especial pelo seu esposo. Irmão Luiz e Pâmela pede oração pela sua tia Janaína e também por uma irmã que está recebendo estudo bíblico. O irmão Miguel pede oração por um rapaz que está ameaçado de perder a sua casa. E ele não tem pai nem mãe, ele salienta. A irmã Rosa agradece a Deus por mais um milagre na sua família. Amém. Diz que a sua tia Sebastiana voltou do hospital curada do Covid-19. Louvado seja Ela tem 76 anos e ficou mais de 20 dias hospitalizada. Mas Deus a trouxe de volta para casa. Um milagre, realmente. Deus possa abençoar cada vez mais. Vamos orar por todas, eu coloquei aqui, né? Todas as mulheres missionárias da nossa igreja, no seu dia, né? Que hoje se completa, então, 25 anos do Ministério da Mulher. Uhum. A irmã Isabel deseja a todos uma boa noite, pede oração pela sua família, pelas pessoas que estão afastadas, pelas famílias enlutadas, pela sua vida espiritual e para que ela possa estar cada vez mais perto de Cristo. Irmão José e Genilda pedem oração em favor das famílias e por uma amiga especial, Maria, que começa segunda-feira a trabalhar. Deus recompense cada orador com ricas bênçãos, ele ora, ele pede. O irmão Alex pede uma oração especial pela sua esposa Verônica, tendo em vista que ela está atendendo vários pacientes com o novo coronavírus em seu trabalho. Que Deus abençoe os enfermeiros e médicos que estão se dedicando a salvar vidas. Certamente. A irmã Rosa
pede a Deus pela irmã Marinalva Valentim e por todos que se encontram enfermos. A irmã Marília deseja a todos uma boa noite e agradece a Deus por essa semana de oração, que está sendo uma bênção. Que Deus possa derramar ricas bênçãos sobre cada um de nós, né? Ela coloca. Irmão Miguel pede oração por um casal que está enfrentando uma situação de adultério, pois o esposo desse casal é uma pessoa que não tem Deus. O irmão Eric Gomes quer pedir oração pela sua família e para que nós possamos também orar uns pelos outros. Amém. A irmã Aíce deseja a todos uma boa noite, uma boa semana. Quer agradecer a Deus pela vida e pedir que orem pelos que estão tomando estudos e se preparando para o batismo. Certo. O Senhor também abençoa os pastores que têm se empenhado para trazer a mensagem através de lives, nos alimentando então espiritualmente. Amém. O irmão Clenilson e a irmã Ana quer agradecer a Deus pelas orações da igreja, pela sua filha de 2 anos que estava doente. Amém. 3 dias com reação, e agora à noite ela está reagindo e se alimentando. Deus Amém. possa então abençoar essa Amém. criança, né? O irmão Márcio esqueceu o seu hino preferido. O irmão Miguel diz que esse casal se chama, que ele pediu oração, né? Sandra e Helena. Certo. A irmã Patrícia pede que orem pelo seu cunhado e cunhada, que estão em crise no seu casamento. E agradece a Deus pela recuperação de Jaime, que estava com Covid. Amém. O irmão André agradece a Deus pela oportunidade de participar dessa semana de oração. Amém. Que Deus continue abençoando o pastor e a cada um de nós para que possamos buscar a cada dia, o Espírito Santo. Amém. Amém. Diógenes pede oração pela sua irmã Margarete, que foi para a maternidade, possivelmente entrará em trabalho de parto. Olha aí. Neide pede oração pela família do senhor Abílio Vicente, que faleceu hoje. Vamos orar por essa família, né? Bruno pede oração pela sua família, em especial por seu pai. E a irmã Marcela Maria pede que orem por ela e pelo seu esposo Laerte e pela sua filha Marcele. Uhum. Não vamos esquecer também do pedido do irmão Adriano, né, do pastor Adriano, Certo. que abriu aí participou alguns minutos aí dessa live. Mais alguém tem algum pedido especial? Queira fazer de público? Vocês estão me ouvindo? Sim, senhor. Em alto e bom som. Eu não sei se o irmão Tibério fez a menção do meu pedido, que eu... Fez, sim. Um probleminha técnico fez, né? Fez, meu irmão. Eu não estou preocupado, mas assim, intensifiquei as orações pela minha irmã esses dias. E eu creio que o Senhor está no controle. E antes dela ir para a maternidade, eu falei com ela e pedi para que ela fique calma. E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Obrigado, hein, Amém. Muito obrigado. Deus está no controle. Eu gostaria de pedir oração por uma irmã nossa que perdeu a sua madrasta. O nome dela é a irmã Cristiane. Faz poucos dias que aconteceu, mas ela sente muito a perda, para que Deus possa suplantar toda a dor que ela está sentindo. Certo. Amém. Eu também peço oração, pastor, pela irmã Naideci, a esposa do irmão Gilmar. Certo. Ela está com depressão. Aí ele pediu oração novamente, né? Que a gente possa por ela, para que Deus a cure. Tudo bem. Amém. Manaldeci, esposa aí, então aí do nosso querido irmão. E certamente a gente precisa interceder por essas pessoas. Quem ficou responsável hoje pela oração? Pastor, só tem mais um pedido aqui. Uhum.
A irmã Mônica pede oração por uma amiga cujo nome é Josefa, que há um tempo atrás, eu acho que teve um AVC, né? E que esteve muito mal e que ainda está doente. Vamos então orar pela Josefa. Certo. Pastor, eu tive o privilégio de convidar e ele aceitou nosso querido irmão Gilberto para fazer a oração intercessória por todos os pedidos dessa noite, né? Muito bem, meu amigo Deus abençoe também o Gilberto. irmão que aceitou o convite. Vamos lá. Vamos orar? Oremos. Bondoso Deus, nós somos gratos ao Senhor porque passamos mais um sábado em Tua presença. Foi muito bom poder estudar a Tua palavra, nos confraternizar com os irmãos. Neste momento, ó Deus, que entramos numa nova semana, nós Te suplicamos a Tua graça sobre nós, especialmente sobre os nossos pastores, que têm a incumbência de nos guiar como Teu rebanho. E pedimos também pelas famílias, ó Deus. Há pessoas que sofrem, maridos, esposas, filhos, crianças. O Senhor bem conhece o sofrimento do Teu povo. Mas o Senhor disse que se nós orarmos, o Senhor ouve as nossas petições. O Senhor conhece cada um de nós aqui, as nossas virtudes e também os nossos defeitos. Nós nos quedamos a Teus pés, sabendo que só de Ti vem a solução para todos os dilemas. Te rogamos, ó Pai, continues conosco, dando-nos forças para prosseguirmos. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero encerrar a programação exatamente fazendo com que você entenda que o Evangelho não pode servir para nós de ponto de debates, mas de ponto exatamente de convergência. E naquilo que, de alguma forma, a gente não tem revelação, necessariamente teremos de ser humilde para nos submeter aos discursos, porque se não tem revelação, qualquer situação que a gente possa discutir, ela é normal. Mas quando a gente tem uma revelação direta, não mais há possibilidade de discurso. Ou nos comportamos de maneira educada, aceitando o que está revelado, ou teremos então de partir de alguma maneira para ficar com as nossas abordagens e deixando de lado aquilo que o Senhor estabeleceu. Essa é uma escolha que não é muito sábia. Então, eu estou começando a dizer-lhes isto porque o que vou apresentar para vocês hoje pode, por alguma razão, chocar alguns, mas é preciso atentar que estas coisas estão em textos revelados. Não é uma abordagem de natureza puramente teológica, mas há uma revelação direta sobre essas questões. Então, diante disso, quero concluir minha fala nesse primeiro momento, mais uma vez agradecendo a todos vocês, a Deus, em primeiro lugar, pelo privilégio de poder nos alimentar com sua palavra, me dar força, de alguma forma saúde, para que possa então ser, eu diria, este porta-voz dentro daquilo que ele tem me dado ao longo desses anos e continua me dando em pesquisas, abrindo minha mente, me fazendo compreender certas outras coisas, a fim de que a gente possa compartilhar de nossa fé. Então, que Deus os abençoe, e certamente eu sou o mais privilegiado neste grupo de poder estar falando para pessoas tão distintas, mas sabendo que a mensagem que eu vos prego, ela primeiro passa em meu coração. Não é apenas uma exposição de conteúdo, mas das verdades que, então, correm de maneira muito solene na minha vida. Então, dizendo isto, eu quero agora fazer uma prece para que a gente possa abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24, e você deve tomar em particular exatamente aí os versículos 27 em diante, porque nós vamos numa sequência agora um pouco mais rápida para poder apresentar o que eu preparei para vocês, tá bom? Querido Deus, nossa gratidão é o que te expusemos neste instante, e certamente o fazemos mais uma vez, na convicção de que tu nos usas e nos ouves,
Obrigado pelas conquistas que foram alcançadas durante esta semana na vida de teus filhos. Pessoas que receberam tuas bênçãos em relação a curas, em relação, Senhor, ao pão de cada dia que não faltou, outros que nas incertezas tomaram certeza de que tu os abençoas, os proteges. Obrigado por cada música que foi cantada, por cada hino que nós louvamos o teu nome, e certamente também te agradecemos pelo privilégio de ver a face dos teus filhos aqui, bem felizes, pela certeza de que tua palavra nos conforta. Obrigado também, Senhor, por aqueles que receberam a bênção maior de reestruturarem a sua fé diante das verdades que aprendemos ao longo desses dias. E agora, quando vamos concluindo, te pedimos que a mesma bênção que reservaste para os teus filhos, ela seja, de fato, mais uma vez derramada, a fim de que a mensagem agora de fim, que trata especificamente da volta do teu filho a esta terra, o nosso Salvador, nós nos submetamos às orientações que tu nos destes em tua palavra e através dos textos de tua serva, aquela que então colocaste para ser a porta-voz singular desta igreja, e que certamente, confiando naquilo que tu lhes deste, podemos ter convicção de que a nossa vida está na direção certa. Se conosco, abre nossa mente, suplicamos-te para que também a essa juventude que permaneceu aqui também possa influenciar outros, a fim de que tenham uma vida mais estreita no relacionamento contigo. Em o nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus amigos, Mateus capítulo 24, como eu uso lá no meu canal, deste mote aqui que eu sempre tenho, né, mais perto da Bíblia, porque assim como o relâmpago, estou em Mateus 24, verso 27, o que a gente chama aqui de, então, um texto parentético. Não esqueça dessa expressão, porque ela é útil, significa uma explicação que Jesus está dando para fazer um contraponto, de certa forma um contraponto, mas também um confronto entre aquilo que não é. Ele começou dizendo o que não era a sua vinda, o que não é a sua pessoa. E agora ele está falando especificamente da sua vinda, e ele diz, assim será, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de vir ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Eu fiz menção dessa expressão aqui, que era um adágio popular dos dias de Jesus, muito conhecido entre os judeus, que tem a ver exatamente com a seguinte noção em particular, que, na verdade, como essas aves de rapina, quando elas se ajuntam, certamente quando tem uma situação de lixo, de coisas mortas. Então, o que Jesus está aqui dizendo, fazendo esse paralelo, a linguagem de época quer dizer, na verdade, quando o problema vier, é necessário entender que para ali as dificuldades vão estar e vocês devem atentar que, portanto, aonde se ajuntar esta grande dificuldade, devem lembrar que aí, nesta dificuldade, eu vou estar presente. No entanto, os que não me reconhecem vão ficar como que, então, estercos nessa terra, que não serão nem planteados, nem sepultados, de acordo com o texto de Jeremias, que trata especificamente desta situação. Então, logo em seguida, verso 29, continua Jesus, diz, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. De certa forma, todos estes aspectos nós já ouvimos, e eu fiz isto em conexão com Apocalipse capítulo 6, essas expressões aqui, os poderes dos céus serão abalados, é uma expressão que designa, na verdade, toda esta somatória dos elementos aí relatados, tanto no texto de Apocalipse como aqui em Mateus, que tem a ver com lua, estrela, sol, que aí então foram reportados. Mas, acima de tudo, é preciso nos lembrar do grande e espetacular terremoto que há de ocorrer nesta terra, como que retratado lá no texto, então, de Apocalipse, especificamente sobre o que a gente chama do sétimo selo, que também estará não apenas com uma
impressão muito forte sobre a terra, mas também sobre os ímpios, e ali é um selo que está recheado de muitas situações espetaculares. Por exemplo, a chuva de Saraiva, o frio, o grande terremoto, a situação exatamente aí da escuridão. Então é um selo que aí, de alguma forma, a expressão, eu diria, tomando aqui Mateus, os poderes dos céus serão abalados, está dentro deste contexto aí. Então, aparecerá o sinal do Filho do Homem, o que implica dizer que Jesus só retornaria depois que esses eventos ocorressem. O que nós precisamos tomar como ponto de partida aqui, que os eventos que Jesus aqui põe, eles deveriam ser cadenciais para que, então, o último evento se dê, que é a volta dele a esta terra. Nesse sentido, a gente precisa atentar. Ao mesmo tempo, preciso também chamar-lhes a atenção para que, no verso 30, o que é dito, todos os povos da terra se lamentarão. Ou seja, todos os povos da terra se lamentarão. E agora veja, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Se apercebe que a Apocalipse tem uma expressão símile, não é? Que tem a ver com o desespero daqueles que não se prepararam para o retorno de Jesus. De acordo com Apocalipse capítulo 6, você tem ali um grupo representativo de todos os ímpios, que são aqueles que se comportam em uma oração imbecil, como eu tenho sempre nominado, pedindo a rocha, pedindo por tantas montanhas, que sirvam de amparo para eles, para que não possam estar diante daquele que se assenta no trono e da ira deles, que tem a ver exatamente com a ira de Deus o Pai e a ira de Deus o Filho. E nesse sentido, os habitantes da terra lamentam porque não se prepararam. Não obstante, a estes que não se prepararam, há um grupo em particular, muito grande, uma multidão imensa de salvos, que aí estará esperando Jesus retornar a esta terra. Vejam o verso 31, e é dito, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, o que implica dizer que a atividade de colheita não será realizada por Cristo. Ele vai, na realidade, utilizar toda a sua agência de auxílio, que é, então, eu diria, aí a criação dos anjos, para os quais, então, ele tem atribuições específicas, e a gente precisa atentar que, neste singular, os anjos é que fazem esta obra de colheita, seja de uma a outra ponta desta terra, aonde existir, portanto, um salvo que morrera crendo em Cristo Jesus, desde o primeiro mártire, lá no livro de Gênesis, com o caso, portanto, do nosso amigo e fiel Abel, até o último ser humano que nesta terra vivera em Cristo Jesus e morrera. E você deve lembrar de Tessalonicenses, como Paulo expõe, que ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que implica dizer, portanto, que antes de existir o que a gente poderia chamar desta atividade singular, angelical, de fazer a colheita para então levar estas pessoas ao encontro do Senhor nos ares, necessário se faz lembrar que dentro desta cena haverá grande ressurreição. Desde então lá o primeiro mártire, Abel, que ressuscita nessa ressurreição do que a gente chama, portanto, bem-aventurada, a primeira ressurreição. Não obstante, a este partícipe de gente, eu diria, seleta, nós temos também lá no Gênesis alguns que não ressuscitam, que é o caso do seu próprio irmão. Então, a gente precisa atentar que, neste particular, nós temos diversas pessoas que estarão sendo ressuscitadas. Então, tente imaginar esta cena. Então, são filhos que serão entregues às suas mães, são mães que se dirigirão, portanto, para as suas famílias, e, nesse sentido, estes que morrem em Cristo Jesus tomam esta dianteira. Depois, tomando o texto, então, lá de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, o que é que Paulo ali expõe? Depois, os vivos serão transformados,
E é preciso que nós atentemos para isto. Ao saírem da tumba, nenhum que por lá foi colocado, que desta terra levou consigo algumas, eu diria, características do pecado, do ponto de vista de dores, de sofrimento, de perda de algum membro, do ponto de vista físico. Estou falando de membro do ponto de vista de afinidade, eu diria, de parentesco, membro, de fato, corpóreo. É muito especial você atentar para esta singularidade, que talvez alguns adventistas tenham dificuldade de entender isso, mas eu estou te dando aqui, vou te dar uma série de textos para que você compreenda. Os que forem levados à tumba, faltando algum membro no corpo, seja dedo, unha, perna, ou de alguma forma acometido por uma doença que o levou a óbito e que ali foi lançado na tumba velhinho, cansado, ao quebrado, você deve lembrar que ao sair da tumba ele sai com uma louçania, essa é a expressão que Ellen White usa, dizendo de outra maneira que tudo aquilo que for a marca desta terra em relação a doenças, os que ressuscitam não terão mais nenhum corpo débil, não terão mais nenhum defeito físico, vêm da tumba já completamente transformados, diferentemente do que ocorrerá com os ímpios, em relação, portanto, na segunda ressurreição após o milênio. Então, a gente precisa atentar para esta singularidade, que esta ressurreição não apenas garante este privilégio em particular de se reencontrar com os entes queridos que creram igualmente na mesma mensagem, mas sair agora da tumba sem nenhum mais defeito do ponto de vista físico. Agora, não externe o que Ellen White não diz e o que a Bíblia não ensina. Não estou lhes dizendo que saem da tumba na estatura adâmica. Sai da tumba na mesma estatura, com o mesmo tom de voz, com os mesmos trejeitos, porque haverá o que se chama, portanto, de identificação, de reconhecimento de quem são as pessoas. Elas ressuscitam em perfeito estado corpóreo, sem nenhuma mais sujeição à incorruptibilidade, é o que Paulo ensina ali, portanto, em 1 Coríntios capítulo 15, e nesse sentido, esta é a distinção que a ressurreição faz nos salvos. Eles já saem da tumba em um corpo totalmente transformado, não mais sujeito à doença, não mais com as marcas que desta terra, por alguma razão, nós levamos. E aqui, para trazer um pouquinho de alegria para você, minha querida irmã, se você detesta a sua face, as rugas, ou então os sucos que o tempo causou em sua, eu diria, em seu corpo, deve se lembrar que quando Jesus voltar, não haverá nenhum imperfeito diante dele. É uma perfeição do ponto de vista física. Na verdade, ao Jesus chegar aqui em glória e majestade para receber os seus, todos estes vão ao encontro do Senhor em perfeita simetria, em perfeita harmonia, do ponto de vista estético. O que implica dizer que, então, esta é a beleza de como Deus trata os seus, de certa forma, deixando claro para você que isto não ocorrerá na segunda ressurreição. Textos que você deve, então, tomar em sua consciência sobre isto, procure, em particular, o capítulo 39 do Grande Conflito, aonde trata, e o capítulo 40, aonde trata especificamente ali sobre o livramento dos justos. Depois você dê uma espiada nisso. Agora, quando eu faço citações, às vezes, de página, de direção de textos, eu tenho muita preocupação com, às vezes, os materiais que vocês possuem. Às vezes, vocês têm material que não ajuda. Por exemplo, nós, adventistas do sétimo dia, jamais deveríamos estar comprando livros de Ellen White condensados. Esses livros condensados têm muitas coisas que estão faltando. E, diante disso, você não consegue ter uma visão clara. Então, se vai comprar uma obra, eu diria, do Espírito de Profecia, compre a que está completa. E a completa, claro, não vai vir, é apenas uma, eu diria, exposição, condensado. Condensado a gente pode doar para alguém, a gente pode comprar para dar um presente, e eu reitero, a forma como eu lido com meus amigos, eu também não compro nada condensado. Ou eu dou a obra completa, ou eu não entrego, porque às vezes gera um desconforto. Por exemplo, eu cito para você aqui, página, como eu citei ontem à noite, 625. Lembro-me que ainda hoje pela manhã, alguém que está aqui, por ética não vou abrir,
mandou para mim dizendo, a página não existe, porque o material que eu tenho não combina com esta página. Claro, material condensado não vai combinar, mas é necessário atentar que as páginas que eu estou te dizendo, elas são reais dentro da obra que está completa. Condensada, se você puder fazer um papel, coloca de lado e compra uma coisa que esteja completa, tá bom? Para que você compreenda de maneira profunda as coisas. Então, voltando ao aspecto da ressurreição, isto precisa ser entendido. Portanto, os ímpios ressuscitam com todas as suas dificuldades físicas, mesmo cansaço, a mesma dificuldade do ponto de vista facial, de olhar, de audição, de visão. Isto não ocorre com o povo de Deus, porque ao sair da tumba já saem completamente perfeitos. Então, perfeição é algo que só ocorrerá isto mesmo, após isto mesmo, ressurreição. Até lá, temos de entender que a perfeição a qual, portanto, Mateus ali requer, que devamos ser perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial, essa expressão que está ali em Mateus capítulo 5, você deve atentar, e se alguém está me perguntando o texto, e eu estou ouvindo aí, que eu tenho ouvido bom, pegue, por exemplo, então, e observe, Mateus capítulo 5, verso 48, portanto, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Quando você vai a este mesmo texto, já no Evangelho de Lucas, como Lucas traduz a expressão aqui, perfeição? Lucas capítulo 6, acompanhe comigo, versículos então aí 32 ao 36, então especificamente Lucas capítulo 6, versículos 32 ao 36, e você vai se aperceber que a palavra perfeição, que ele aí, portanto, é a mesma verdade lá em Mateus, Lucas traduz de outra maneira. Lucas usa a expressão misericórdia no lugar de perfeição. Observe, reitero, Lucas capítulo 6, versículo, então, aí, 32 ao 36. Vejam o versículo 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Portanto, é o mesmo texto, só que ao invés de usar a palavra, portanto, perfeição, Lucas usou a expressão misericórdia. De alguma maneira, traduzindo, como é que a gente, então, compreende coisas complexas na Bíblia? Lançando mão deste recurso áureo, que eu aqui, então, nomino. Um texto, então, mais claro, lança luz sobre um texto mais complexo. Qual é o texto complexo aqui como exemplo? Mateus capítulo 5, versículo, portanto, 48. Qual é o texto mais simples? Lucas capítulo 6, versículo 36, que designa a mesma verdade. Então, aquilo que eu entendia como perfeição, algo inerrante, algo, portanto, sem pecado, Lucas demonstra que nada tem a ver com isso, tem a ver com a misericórdia de Deus. Nesse sentido, quando é que o ser humano passa a ser perfeito, do ponto de vista, portanto, de nenhum defeito físico, e inclusive no seu próprio caráter, não consegue isso por empenho, por esforço, isso só será possível mediante, portanto, a transformação quando Jesus realizar, ao chamar da tumba os seus escolhidos e ao fazê-lo transformar-se aquele grupo que estará vivo por ocasião da volta de Jesus a essa terra. Dito isto, voltemos, portanto, a Mateus capítulo 24, e aí ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Eu estou em Mateus 24, verso 31, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E aí nós entramos, então, o que eu poderia dizer do versículo em diante, do versículo, então, 32 ao versículo aqui 36, Jesus, então, trabalha nesse sentido com uma perspectiva de tempo, dizendo de outra maneira. O elemento agora singular nesses versos tem a ver com a noção de tempo. Então, Jesus conta essa parábola, mas o elemento que norteia esta parábola, melhor, é a expressão quando, que é isto mesmo, uma expressão temporal. Veja como diz aqui o texto. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, Jesus faz esta analogia, e agora vejam, assim também vós, quando
virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, veja que a analogia tem a ver com o aspecto temporal, mas tomando aí, então, a figueira, para que, neste sentido, se observe, do ponto de olhar, eu diria, para esta árvore, que verão, figueira, fruto, figos, nós temos, então, aí um tempo para que essas coisas possam aparecer. Então, aqui Jesus faz o paralelo com a sua própria vinda, ou seja, a parousia, aquilo que você já entendera ao longo desta semana. Verso 34, então, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Veja, ao Jesus omitir para os apóstolos esta informação, ele estava conservando a eles e a todos nós. Jesus não é que essas explicações, muitas vezes, eu diria, entre parênteses, que muitos dão. Não, Jesus aqui, na verdade, ainda não sabia, porque estava em sua natureza humana. Essas coisas é um confronto de mentiras. Jesus sempre foi, na verdade, Deus entre nós. Na verdade, ele não é um de nós, é um conosco. Ele não perdeu a sua divindade ao velá-la pela sua humanidade. Então, Cristo sabia de tudo. Como é que ele narra o futuro? Acerca, portanto, de todos os elementos que apresentam para o seu retorno, e ele não sabe quando retorna. Então, essas explicações não têm lugar. Na verdade, ao omitir esta informação, Jesus estava preparando a sua própria igreja para um elemento que aparece, eu diria, nos versos seguintes, que tem a ver com a tardança. Entre, portanto, o retorno, nós precisamos aprender a lidar com o tempo, porque nem sempre vamos encontrar na figueira figo. Nós precisamos esperar que o tempo de Deus se dê, e ele sabia dia e hora que ele retornaria a essa terra. Imagina contar todas estas coisas que já aprendemos ao longo desta semana e exatamente o dia de sua vinda, não. E sobre isso eu não sei. Na verdade, Jesus omite esta informação, como ele omitiu tantas outras coisas, a fim de que o próprio, então, discipulado que ele estava formando não entrasse em pavorosa. Imagina, se Jesus dissesse assim para os apóstolos, olha só, é verdade aqui que os anjos não sabem, porque os anjos, na verdade, não têm onisciência, eles cumprem papel que Jesus determina, mas, então, o filho sabe, o pai sabem, e nós precisamos aqui, ou melhor, o pai e o filho sabem, mas nós precisamos aqui fazer um paralelo, eu diria, do ponto de vista intelectual, não é? De uma pergunta que seja mais forte, é isso que eu quero dizer-lhes. Observem, acompanhem comigo o seguinte raciocínio. Se Jesus tivesse dito para aquele grupo informação, bem, eu só vou voltar a esta terra daqui a 2.600 anos. Como que esse pessoal, então, iria preparar-se? Qual era a disposição para preparar, portanto, sempre nessa situação de urgência, de brevidade, de que ele vai voltar? Você entende o que Jesus, então, aqui omitiu? Para que este povo em particular não entrasse no que a gente chama em pavorosa, em desdém. Veja o que acontece com Daniel, quando Gabriel descreve para ele o que acontece em relação a Israel, Daniel entra em pavorosa, chora, entra em perplexidade, porque o tempo correspondente, portanto, a tudo que viria sobre o seu povo, ele sofre, porque era um longo período de tempo. Mas aí o Senhor o dá conforto. Descreve, mas o dá conforto, dizendo que ele encerrasse a visão, porque ela se referia ao tempo do fim. Então, Daniel, de certa forma, vê toda essa trajetória, mas sabe que isso levaria um tempo muito longo. E esse sofrimento, ele o teve. E é interessantíssimo isso daqui. Né? Alguém poderia dizer assim, poxa, como Daniel revelou estas questões para os que estavam na Babilônia ainda vivendo. Este é um hiato que nós temos dentro do texto de Daniel. Nós não sabemos se Daniel confiou essas informações para os seus amigos, para alguém mais.
Porque quando Deus revela certas coisas para algumas pessoas em particular, é em particular. Então, a possibilidade é que simplesmente só Daniel tivera essa informação, morrera com ela e ninguém mais soubera a respeito do que ele sabia, do que ele viu, do que ele ouviu. O registro no texto é uma coisa, o que Daniel ouviu é algo muito maior do que está registrado no texto de Daniel. Daniel acompanhou toda a trajetória e sofrimento do cordeiro, a vinda dele, mas isso não está lá relatado, está, portanto, o que a gente chama a síntese da síntese. E a gente, então, tem de entender que isto é proteção. Você mente a partir do momento, portanto, que você omite uma informação? Não. Na verdade, você está, às vezes, tomando uma posição de carinho e apreço para não ver a pessoa sofrer. Observa um médico que, por alguma razão, tem um comportamento austero, atrevido. Ele chega para ti, olha, tu só tem 36 horas de, então, vida. Você pode, simplesmente, com essa informação, vir a óbito antes das 36 horas. E por quê? Porque informações muito impactantes, isso pode gerar um desconforto emocional tremendo. Então, nesse sentido, dizer que Jesus não sabia, isto não é, eu diria, salutar, porque isso agride a sua própria, eu diria, divindade. E a divindade estava velada, não rejeitada. Velar é uma coisa, rejeitar é outra. Cristo era Deus conosco, e nós não podemos, então, perder de vista isto. Portanto, ele sabia, como sempre soube, dia e hora. E depois alguns vêm com outras explicações que eu não sei aonde é que vão buscar essas ideias. Não, enquanto ele estava aqui na terra, ele não sabia. Mas quando ele chegou no céu, então aí ele passou a saber. Bem, eu te pergunto, ele fez toda a narrativa sobre esses acontecimentos do fim, e especificamente sobre a sua vinda, que é o desfecho de tudo isso, ele não sabia? Então, você precisa ter um pouquinho de cuidado da forma como você aborda as questões da Bíblia por sugestão. Entre por revelação. Nós não estamos diante aqui de um debate filosófico, onde a gente pode intuir, não é? Fazer deduções, essas coisas não caminham no texto bíblico. Bem, avançando um pouquinho, versículos, então, 37 ao 44, estes versos em particular, nós temos aqui o que chamaria de, então, uma espécie de exortação para a vigilância. E aí ele chama a atenção nesse sentido, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Veja que Jesus toma o episódio do Antigo Testamento como sendo real. Não há dúvida de que Noé é uma figura, um personagem histórico real. Não é uma fábula. Jesus, então, vincula a situação do contexto que Noé vivera ao contexto que a terra estará passando antes dele vir a este lugar. E veja, vir à terra, essas expressões a gente usa muitas vezes, mas tem de entender que ele não vai vir de fato à terra, ele vai ficar nos ares. Agora, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, perceba que Jesus dá um testemunho que o dilúvio é real. E aí ele diz, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. O que Jesus está dizendo que, eu diria, o envolvimento com as coisas dessa terra pode consumir tanto tempo e desfocar você do real sentido de ser adventista do sétimo dia, que você pode, à semelhança dos antediluvianos, perder de vista o tema maior de nossa fé, que é o retorno de Jesus a, então, este mundo. E a gente precisa estar aqui consciente disto. Não há problema em casar, não há problema, portanto, em beber, não há problema, portanto, muitas vezes em dar-se em casamento. A questão é quando nós nos permitimos que essas coisas consumam o nosso lugar, em particular, de servir ao Senhor. Quando tudo é mais importante para você, o seu casamento e não Cristo, quando, então, as suas festas, a sua bebedice, e bebedice adventista também o faz, às vezes há irmãos que tomam mais suco do que se tomasse, eu diria, às vezes, a própria cerveja. Então, nós temos bebedice do mesmo aspecto, né? Porque a expressão beber não se vincula especificamente a vinho. Você tem de entender que você bebe, como eu também bebo. Então, às vezes, nós podemos entrar numa bebedice de suco.
E isso muitas vezes pode gerar mais interesse para a comida e bebida do que o preparo para a vinda do Senhor Jesus, eu diria, a este mundo, a esta terra. O verso 39, e não perceberam, melhor, não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim, observem, também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, qual é o paralelo? As pessoas estão absolvidas em seu tempo, em suas coisas, de tamanha forma que não poderão, então, dar tempo para se prepararem para o retorno de Jesus. E, nesse sentido, serão pegas de surpresa. Aí vem agora a pergunta que vale, na verdade, 300 bilhões de dólares, né? E este número veio à minha mente por causa de uma série, quando eu tinha aí uns 16 para 15 anos, eu acompanhei, quando ainda não era adventista, né? O Homem de 6 bilhões de dólares. Mas eu estou colocando um valor a mais, né? 300 bilhões de dólares. A gente precisa lembrar dessa questão aqui, que, na verdade, a pergunta é a seguinte: bem, se tudo isto é possível acontecer com os ímpios, seria possível acontecer conosco, que não somos ímpios? Jesus fez esta advertência, ele disse que o que o diabo fará pode levar os próprios escolhidos a serem enganados. Portanto, é preciso fazer a pergunta, e esta pergunta de 6 milhões de dólares, e agora nós estamos colocando em 300 bilhões de dólares, né? Qual é a questão aqui? Pergunta é: qual é o interesse do diabo em desviar os escolhidos? Nesse sentido, agora nós vamos para o que eu preparei para você, tá bom? Vou compartilhar a tela. Muito bem. Então, meu interesse a partir de agora é responder esta questão, a fim de que a pergunta que eu fiz aí de 300 bilhões de dólares é: qual é o interesse, portanto, de Satanás em tentar desviar e procurar desviar exatamente os escolhidos? Esta pergunta precisa ser respondida. Então, eu fiz esse texto e eu vou ler apenas para que você acompanhe os meus argumentos. Quando entramos no terreno sagrado, é preciso tomar todo o cuidado para não cometermos sacrilégios com as verdades já reveladas e, igualmente, procurar não criar expectativas falsas e iludir-se. Nesse sentido, a regra áurea de Jesus prevalece sobre todas as coisas. Qual é a regra? Vede que ninguém vos engane. Você precisa manter, eu diria, este raciocínio em sua mente. Então, vem agora a pergunta: Satanás imitará a segunda vinda de Cristo? E agora vejam o texto que eu estou aqui te apresentando. Grande Conflito, página 624. Ellen White diz o seguinte: como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Essa expressão que está em negrito, grifo, é porque eu tomei a palavra personificar e então destaquei numa cor em especial, para que nós então tenhamos agora a seguinte pergunta. Vamos voltar ao texto com um pouquinho mais de acuidade, de leitura inteligente. Como ato culminante no grande drama do engano. Então, o que é uma coisa culminante? O que é algo que culmina? Isto mesmo que você pensou, é o resultado final. Ou seja, diante de uma espécie de, então, de série, você chega a culminar, ou seja, isto que você, então, talvez aí usou como expressão sinônima, ou seja, poderíamos dizer ao desfecho. A outra expressão mais simples aí para culminar seria, portanto, o que a gente poderia usar como a conclusão. Então, como ato conclusivo no grande drama do engano, então, a gente tem um drama que está se travando entre nós, mas esse drama que está se travando ainda não chegou na sua cena final, conclusiva, mas o conflito existiu do céu à terra, e nós estamos, portanto, nesse grande drama de engano. Satanás tentando levar nações, povos, multidões, reis, com, então, o seu engenho enganador para o ato final,
e o ato final dele é personificar Cristo. Agora, ponha em xeque a expressão personificar. Ellen White não está dizendo que ele imita, ele personifica. E cuidado com as expressões que são colocadas na sua mente, porque eu sou muito preciso ao falar de verdades que estão reveladas. Então, vamos fazer a pergunta agora. A pergunta é: o que significa personificar? Veja que o verbo está eu diria, no futuro, em razão que é um ato que está por vir. Ainda não ocorreu isto, mas isso vai chegar o momento que ele personifica Cristo. E agora, então, claro, eu preciso dar para você o sentido da expressão personificar. O verbo personificar, ele tem origem exatamente aí no latim, vem da expressão persona. Essa expressão significa ser humano, pessoa. Ou seja, a que Satanás se obriga a fazer? Se obriga a fazer um papel do que a gente chama, portanto, de assumir a pessoa de Cristo, como que se Cristo fosse, mas esta não é uma imitação da sua vinda. Tome cuidado para não tirar conclusões daquilo que o Espírito de Profecia não apresenta, mas ainda, a expressão, portanto, persona, ela carrega um outro sentido, o sentido, portanto, que aí está dentro do que se realizaria numa peça teatral. As pessoas, portanto, assumem um papel, assumem uma condição, assumem uma persona, uma personalidade que não lhe é própria, ela representa então, eu diria, um drama, ou então um ato de que ela não é aquilo. A isto nós usamos para quê? Como que ator, como que atrizes, choram, mas não choram, cantam, mas não sabem cantar, tocam piano, mas na verdade, eu diria, ali a câmara está colocando as mãos de uma outra pessoa, e às vezes, portanto, você tem de atentar para esta singularidade da expressão personificar. Personificar, se você pudesse, portanto, caminhar nesse sentido, os etimólogos, e eu me sujeito sempre a pesquisas muito sérias, quando essa expressão foi utilizada, tem etimólogos que então sugerem que essa expressão pode ter surgido dos etrusco. Etrusco está ali numa região antiga, dentro, eu diria, da Itália. É preciso que você atente para isso, e alguns chegam a sugerir que essa expressão pode ter vindo dessa palavra etrusca aí, persu, que significa exatamente máscara. O que essa expressão significa? Esconder, de fato, quem és. Personificar significa tomar o tom de voz, tomar, portanto, a forma de falar, de andar, de comportar-se, como que se fosse a pessoa, mas não é a pessoa. A este ato, dentro do contexto bíblico e dentro do Espírito de Profecia, em teologia, a gente usa uma expressão para designar isto. A expressão é exatamente isto que você, então, aí lembrou. Ou seja, a gente tem de lembrar que quando alguém se comporta assim, nós estamos numa camuflagem, é uma contrafação. Ou seja, ele não é Cristo, mas age como que se Cristo fosse. Isto é personificar dentro desta perspectiva, eu diria, etimológica, mas voltemos ao texto. O que Ellen White usa de expressão como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. Ou seja, se pudéssemos fazer uma espécie de redundância, diríamos, ele personifica a pessoa de Cristo. Ora, isso é uma redundância, na verdade, porque a própria expressão personifica ou personificar carrega sempre esse sentido de estar atrelado à pessoa, ou seja, vem da origem latina, e eu já te disse isso, já te demonstrei isso. Mas não só. No mesmo texto, aí no Grande Conflito, página 624, vejam o que o que Ellen White aqui põe. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador
fará parecer que Cristo veio. Pare um pouquinho. Ele fará parecer que Cristo veio. Fazer parecer que é, não é. Mas ele fará parecer que Cristo veio. Em outras palavras, é a pessoa de Cristo e não a volta de Cristo. Tome cuidado para você não estar tirando conclusões daquilo que ela não disse. O que está sendo dito aqui em particular é que ele, portanto, vai imitar a volta de Jesus? Essa é a pergunta, isso ainda não está respondido. Ele imita? Veja que os textos caminham sempre, Ellen White, falando sobre a pessoa de Cristo e não sobre a volta de Cristo. Mas não só, vamos avançar mais um pouco. Aí, exatamente, a gente precisa tomar esses textos que estão no capítulo em particular, João aí no Apocalipse, nós temos então que em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, como o brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dado por João no Apocalipse, aí no capítulo 1, versículos 13 ao 15. Quem diz isto? Ellen White. Aonde ela diz isso? No Grande Conflito, na mesma página. Eu estou tomando as páginas ali do livro, então, ali no capítulo 624, você deve atentar para isso. Vamos voltar um pouquinho, porque estou sendo muito, eu diria, acelerado. Alguém diria assim para mim, pastor, um pouquinho mais para eu compreender. Então, vamos lá. Lendo na cadência. Em várias partes da terra. Oi? Em várias partes? A Bíblia descreve que a volta do Senhor Jesus será em várias partes da terra. Vamos, então, parar um pouquinho para refletir sobre isso. Agora, veja. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens. Portanto, ele estará com eles e entre eles. O que implica dizer que estará na terra. Não é um ato, portanto, de volta, é um ato, portanto, de personificar, de agir como que Cristo fosse. Cuidado, mas ainda ela vai nesse sentido e usa agora o que a gente chama de um paralelo com o texto aí do livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículos 13 ao 15. Eu tenho esses versos gravados na minha mente, lá do texto de Apocalipse, o que significa que ali, naquele texto em particular, qual é a descrição de Cristo Jesus? Como João o vê? Como, portanto, um ser que está, de que forma? Observe que essas características que ali se põem a Jesus, observe como Ellen White aqui está colocando que Satanás se mostra como que fosse o próprio Jesus. Mas ela não está falando que isso tem a ver com a sua vinda, tem a ver com o que ele age como que na pessoa de Cristo. Mas não só, caminha um pouquinho mais, e ela diz, Satanás se manifestará entre os homens como que um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. Isso tem alguma dúvida para você do que ela está aqui a falar? Claro que não, é claro que ela está falando de uma pessoa que, então, assume um papel, uma espécie, portanto, de ator que se comporta como que Cristo fosse, mas ela não está falando da volta de Jesus. Tome muito cuidado nisso daqui. Agora, na mesma página, ela continua e diz algo aqui. Agora eu quero uma atenção singular para este verso, para este texto, para essa narrativa, para essa citação. Tome do jeito que você bem entender. A glória que o cerca, cerca quem? Satanás, está no mesmo texto, ela está falando deste ser. A glória que o cerca não é excedida por causa alguma que não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Implicando dizer que este ser, quando aqui na terra estiver, comportando-se como que se Cristo fosse, as pessoas ficarão perplexas porque nenhuma coisa aqui na terra teve ou já tem o brilho que este particular ser terá. E agora veja o que ela diz. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, ressoa onde? Nos ares. Ou seja, essa expressão ares aqui tem a ver, portanto, com
noticiação, informação de que ele voltou. Isso ecoa em seus ouvidos com algo semelhante? O que disse Jesus lá em Mateus capítulo 24? Quando andarem dizendo ele ali ou ele acolá, não saiais. Veja que no contexto parentético, aquilo que Jesus explica como que é a sua vinda, em contraste com o que não é, com os cristos que ali se apresentam, como se Jesus fosse, mas não são. Ellen White está aqui desdobrando o mesmo conceito, e ela está dizendo que a glória que o cerca, cerca quem? A este ser chamado Lúcifer, que se apresenta personificando a Cristo, não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. E aí alguém diz, eu fiquei deslumbrado na minha viagem lá no final do ano, indo, portanto, para a França, e fiquei lá de boca aberta, quando vi, portanto, a Torre Eiffel, com todo aquele esplendor que os homens construíram. O que Ellen White está dizendo? Pois bem, nada do que quaisquer um de nós já vimos nessa terra em relação a cores, a brilho, a luz, será algo como que estará em Satanás. Você deve lembrar de um outro detalhe. Você ecoa no seu ouvido algo aí em particular? Como é que ele foi criado? Como é descrito lá no texto de Ezequiel? No meio das pedras afogueadas, a tua formosura. Veja que nesse drama final, nesta conclusão, neste ato culminante, o Senhor permitirá que ele, de fato, se apresente como ele fora criado. Ou seja, com todo o brilho e esplendor da glória que ele tinha antes de se tornar no ser chamado diabo. E agora veja que aí vem informações, que então agora passa a dizer que então Cristo veio, porque ele está entre as pessoas. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos. Está percebendo a personificação? Está sentindo aí como ele age como um ator? E agora vejam, seus discípulos, como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. E agora veja como Ellen White usa a expressão que é de personificação, mais uma vez. Ela diz, sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Você sabe por que Eva caiu? Não era uma serpente que ela estava ouvindo, mas este ser, em situação aí exatamente nesta, eu diria, narrativa tão profunda, voz melodiosa, de algo atrativo, profundo, que, se possível, o que diz Jesus, os próprios escolhidos vão cair. E aí ela continua, em tom manso e compassivo, apresenta alguma das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Como nós somos nordestinos, uma palavra que me vem à mente quando eu recapitulo sempre essas verdades é assim, que bandido, não? Que a expressão nordestina é que cabra safado, não é? Na verdade, é isto que está aqui. Ele usa os textos da Bíblia, ele usa, portanto, eu diria, verdades celestiais, como que, então, fossem dirigidas pelo próprio Salvador. E ela, então, agora usa algo que muitos adventistas não sabem disto. E por isso que eu vos chamo, estudemos a Bíblia, para entender o drama que está por vir. Ela diz, cura as moléstias do povo. Ela não diz que ele faz tramóia, ele cura. Você entende isto, adventista? Então, a cura nunca é um elemento evidenciativo de que Deus está presente, porque Satanás tem poder de realizar. Mesmo com todos os seus engenhos de prodígios e da mentira, ele realiza. E aí você se pergunta, você já ouviu falar de, então, Dr. Fritz? Pois é, um médico que incorporava, portanto, aí, um médico que morreu ali no período, portanto, da Segunda Guerra Mundial, e este indivíduo em particular, eticamente não vou abrir, é daqui do Nordeste,
E como é que ele faz essas suas cirurgias? Sem a presença de nenhum ato do que a gente chama, portanto, de anestésico. Um bisturi na mão, corta, mete a mão lá dentro, não usa gases, não usa ponto, não usa sutura, fecha tudo pelo poder do próprio Satanás e 15, 20 dias depois, a pessoa está em paz, como que se tivesse passado por uma cirurgia que levou 5, 6, 7 horas, 9 horas numa mesa com uma equipe de médicos que passaram, às vezes, 20, 30 anos estudando sobre apenas um elemento ali do fígado ou do baço. Mas aquele que tem, portanto, o poder para fazer essas coisas, usa as suas instrumentalidades para que, se possível, enganar os próprios escolhidos. E quando você se depara com uma pessoa que passou por uma cena dessa e diz assim, olha aqui, toca em mim, eu fui curada. Esta semana alguém me visitou aqui em minha roça, eticamente também não posso abrir, e veio exatamente me trazer uma notícia desta, me perguntando, pastor, como enfrentar uma situação desta natureza? E um homem, eu diria com seus 60 e poucos anos, experiente, gente aí da ativa, eu diria empresário, mas preocupado com exatamente a narrativa de que neste drama, neste mundo encantado de Lúcifer, se você entra, a possibilidade é que você não saia. Então, amigo, atente que ele cura, e agora veja, cura as moléstias do povo, e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega, olha agora onde ele chega, depois de então abençoar, falar, melodia, contato físico, amor, cheiro, abraço, agora ele então se apresenta. Existem coisas que a gente diz assim, cedo ou tarde o indivíduo se revela, não é? Essa é uma expressão que a gente usa costumeiramente para falar do que estão camuflados, né? A gente diz assim, bem, o indivíduo não engana o tempo todo. Chega um momento que ele vai revelar quem de fato ele é. Essa é a natureza de Satanás. Ele não pode continuar sendo um ator, personificar a Cristo. Ele precisa realmente, em algum momento, dizer o que está no seu próprio ser. E agora ele diz, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Agora, vamos entrar no drama. Como você, então, sai de uma situação dessa, de uma cilada desta? Do ponto de vista, assim, ele abençoou, ele fez cura, ele tem todo esse corpo de serviço ao seu lado, a noticiação de que ele voltou, os meios de comunicação dirão isto, as pessoas noticiarão de um canto ao outro, Cristo voltou, Cristo está aí, ecoa nos ares essas informações, cuidado que a expressão aqui, ressoar nos ares, não tem a ver com volta dele, imitação da volta de Jesus, tem a ver com a informação de que ele voltou, isso é diferente, mas não só, o grande drama aqui é como fugir disto, como sair dessa encruzilhada, agora já estando com ele, que se curvara diante dele, e aí vem a pergunta, como é o drama culminante? Surge uma outra pergunta, eu vou diminuir o valor dela, é a seguinte, em que contexto Satanás fará isto? Antes do fechamento da porta da graça ou depois do fechamento da porta da graça? Essa é uma questão que muitos adventistas também não param para se perguntar, para estudar. Esse drama aqui, narrado por Ellen White, neste capítulo em particular, ela está falando disto dentro de que capítulo no Grande Conflito? Essa narrativa está antes ou depois do fechamento da porta da graça? E qual é o valor, pastor, desta pergunta? É simples, não é? O valor dessa pergunta vale $1 milhão para você. Vamos avançar. Agora vejam nas páginas 624, 625. Leia comigo. Lá do topo, por favor. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve, sua voz é meiga e branda, cheia de melodia, em tom manso e compassivo, apresenta alguma das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as moléstias do povo e então, em seus pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo. Eu grifei isso daqui. Ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem
em santificar o 7º dia, estão blasfemando do seu nome, pela recusa de ouvirem seus anjos, a eles enviados com a luz e a verdade. Enviado quem? Anjos, que fizeram, portanto, esse papel de levar as pessoas a entenderem que ele voltou. E agora veja, é este o poderoso engano quase invencível, semelhantes aos samaritanos que foram enganados por Simão Mago. As multidões, desde o menor até o maior, dão crédito a esses enganos, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. O mundo estará aos seus pés. E aí vem a pergunta para você, adventista. E este grupinho que resiste não seguir a besta, nem o seu sinal, nem a sua marca, que não se curva diante disso e diz: este que aí está não é Cristo. Você acha que isso vai resultar em quê para todos estes que então assumem esta postura distinta destes? Vamos avançar um pouquinho. E aí, na página 625, especificamente, Ellen White diz assim: mas o povo de Deus, quem? Isto que eu escutei aí, que Deus os abençoe. O povo de Deus. Ela não fala de adventista do 7º dia. Ela está falando, portanto, aqui que essa expressão ela é fluida. Está dizendo que agora não temos mais os adventistas do 7º dia, nós temos o povo de Deus, que necessariamente já deve estar selado. Não será desencaminhado. Os ensinos deste falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. Então, qual é a nossa base para resistir? Não é argumento, não é música, é conhecimento das Escrituras. O que Jesus disse quando enfrentou lá no texto de Mateus capítulo 4, está escrito. Nós precisamos aprender a estudar a palavra de Deus para gravar mensagens em nossa memória, para não ser sujeito dessas questões. Eu sei que o tempo está avançando, e se você continuar, por favor, vai ver algo muito maior ainda. Sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e de sua imagem. A quem ele os abençoou? Os adoradores da besta e da sua imagem. Você entende, portanto, que aquela voz melodiosa, a cura que ele fez, todos, então, os atos ali que ele realiza, a quem ele está fazendo esse tipo de coisa? A este grupo chamado de adoradores da besta e da sua imagem. Por que esse grupo se submete a isto? Porque o Cristo que eles esperam é um Cristo que vem da terra e não um Cristo que vem do céu. Mas ainda, veja o que ocorre aqui. Os adoradores da besta e da sua imagem, a mesma classe sobre a qual a Bíblia declara que a ira de Deus, sem mistura, será derramada. Eu grifei essas expressões porque elas vêm na minha memória em conexão ao que a gente chama, portanto, ali do ato de Apocalipse, capítulo 15, capítulo 16. Capítulo 16, especificamente, as 7 últimas pragas, elas são derramadas sobre quem? Isso que eu ouvi, os adoradores da besta e da sua imagem. Você sabe que todas as pragas, elas estão ali para serem derramadas sobre quem? Os ímpios. Mas não só, é preciso que você atente que elas estão sem misericórdia. É a ira de Deus. O que Ellen White aqui chama, portanto, sem mistura, será derramada. A ira de Deus aí, nesse momento, portanto, nós estamos em que marco? Isto. Já houve o fechamento da porta da graça. Aí surge a terceira pergunta, vamos aumentar o valor, de 2, então, bilhões de dólares. A pergunta é, tá, se a porta da graça já está fechada e Satanás está agindo nesse sentido, a pergunta é, o que ele intenta? Se de uma forma ele já tem esse grupo do lado dele, e esse grupo que não o segue, que é exatamente o que confia na palavra de Deus, e se a porta da graça já está fechada, então a pergunta é, por que ele tenta fazer o quê? O detalhe é que você esquece que Satanás não é onisciente. Ele não sabe que a porta da graça se fechou. Como também os salvos não sabem. Então, o que está acontecendo nesse drama é algo muito sério. Ele está tentando desviar quem? Os escolhidos, para que passem para o lado dele. Mas quanto mais ele tenta,
E como já estão selados e a porta da graça, portanto, já está fechada, os ímpios agora, junto com Satanás e os seus anjos, se revoltam contra este grupo. E vai surgir o que você talvez nunca ouviu, porque talvez não leu ainda. Na mesma página, Ellen White diz assim: e, demais, não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. Então, com quem você fica? Com Ellen White ou com discursos, eu diria, que correm por aí afora? Reitero, e demais, a não ser que eu não seja mais ler, a não ser que também você não saiba mais o que é a expressão não, a não ser que você, então, tire o não e diga assim: ademais, será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. Mas aí tem um não. Portanto, ele não pode imitar a adventista do sétimo dia. Este é um ato que está proibido para ele. Mas não só, observem ainda o texto. O Salvador advertiu seu povo contra o engano neste ponto. Que ponto? Da volta de Jesus. E predisse claramente o modo de sua segunda vinda. E ela, então, aqui retoma o texto que durante essa semana nós estudamos. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora, ela ainda na mesma página diz, eu grifei essa expressão, destaquei essa expressão: não há possibilidade de ser imitada esta vinda. Então, como é que ele vai voltar dizendo, portanto, que Satanás imita a segunda vinda de Cristo? O que Ellen White está dizendo? Que ele não pode fazer. Que quando ele se apresentar é em personificação, e redundância é personificar a pessoa de Cristo, não a volta. A volta ele não pode fazer. Sinto muito que você não tenha tomado esse estudo bíblico com alguém que de alguma forma conhece Bíblia e Espírito de Profecia. Se o teu instrutor de Bíblia disse que, na verdade, Satanás imitará a volta de Jesus e muitas pessoas vão se equivocar porque vão recebê-lo em glória e majestade, ele disse besteira? E não importa se essa besteira veio da boca de um pastor, ele precisa aprender a ler, e a ler o que está no Espírito de Profecia. Não é o que nós queremos, é o que está revelado. Não há, reitero, possibilidade de ser imitada esta vinda. E aí ela faz agora a conclusão: será conhecida universalmente, testemunhada pelo mundo inteiro, que é o texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Todo olho verá. Então, aqui é uma volta de Jesus universal. Mas o que Satanás faz é imitação da volta? Não, é a personificação de Cristo. Cuidado para você não confundir as coisas. Mais um pouquinho. No mesmo texto, isso está na mesma página, 625 do Grande Conflito, Ellen White diz assim: apenas os que forem dirigentes estudantes das Escrituras e receberem isso mesmo, o amor da verdade, estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Pelo testemunho da Bíblia, estes surpreenderão o enganador em seu disfarce. Para todos virá o tempo de prova. Pela cirandagem da tentação, revelar-se-ão os verdadeiros crentes. Acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em sua palavra que não vem a ceder às evidências de seus sentidos? Apegar-se-á nesta crise à Bíblia e à Bíblia só? Sendo possível, Satanás os impedirá de obter o preparo para estar em pé naquele dia. Disporá as coisas de tal maneira a lhes obstruir o caminho, embaraçando-lhes. É que eu não estou vendo aqui, Amália, você está conseguindo ler ou você não está aí mais? É que as telas estão sobre o texto para mim. Então, aí a palavra embaraçar
Ok. Falo-usar levar um fardo pesado, cansativo, a fim de que seu coração se sobrecarregue com os cuidados e venha sobre eles como que um ladrão. Muito bem. Agora, vamos a um texto aqui no Evangelismo, nesta página 623. Este é um texto que muitos talvez desconheçam sobre a volta de Jesus. Observa como Ellen White, portanto, aí põe um poder de baixo está operando para desenvolver as últimas grandes cenas do drama. Satanás apresentando-se como Cristo. Ele se apresenta como ele, mas não imitando a volta dele. Cuidado com as coisas. E operando com todo o engano da injustiça. Isso está neste livro, Evangelismo, nesta página. Bem, eu fui buscar o comentário bíblico adventista, Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 7, nesta página. Veja o que Ellen White diz. Porque neste livro em particular, não é que o comentário bíblico adventista seja de Ellen White, mas tem uma seção chamada, portanto, de o que a gente chama de compêndio e comentários de Ellen White. Nesta seção, sobre os comentários, é isso que eu estou aqui dando, é texto dela, ela diz assim: somos advertidos de que, nos últimos dias, ele operará com sinais e prodígios de mentira e continuará com essas maravilhas até o fechamento da porta da graça. Até o quê? Ele continuará com essas coisas até o fechamento da porta da graça. Até. Veja, então, a preposição aí, o que a gente chama de tempo. No mesmo instante, ela diz, para que possa apontá-lo como evidência de que ele é um anjo de luz e não de trevas. Ou seja, com calma. Nos últimos dias, ele operará sinais com prodígios e mentiras e continuará com essas maravilhas até o fechamento da porta da graça. Agora, vamos a um outro texto, no mesmo, eu diria, documento, Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 5, nessa página, 1105 e 1106, ela diz assim: à medida que o segundo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo se aproxima, as agências satânicas são movidas de baixo. Satanás não somente aparecerá como ser humano, mas personificará o quê? Jesus Cristo. E o mundo que tem rejeitado a verdade recebê-lo-á como o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele operará de forma tão mais sutil quanto mais nos aproximamos do fim da história da Terra. Portanto, não é volta, é personificação. No mesmo livro, ainda nesta página, ela usa a seguinte expressão: vindo como anjo de luz, reivindicando-se o Cristo, ele enganará o mundo, mas seu triunfo será de curta duração. Por quê? Porque por esse tempo se levanta Miguel para desfazer as obras de Satanás. Porque é nesta ocasião que Satanás, então, obriga que um decreto seja, na realidade, executado. Que decreto? Vamos ler agora. Testemunhas for the Church. Este é, portanto, uma coleção de livros de Ellen White. São 9 livros, grandões, em inglês. Já tem tradução em português, mas eu costumo sempre ir à fonte originária, porque, às vezes, as traduções perdem algumas coisas. Nesta página 698, ela diz: de tal forma, ele aparecerá nos últimos dias, que levará os homens a crerem ser ele Cristo em sua segunda vinda ao mundo. Veja, ela não está dizendo que ele está imitando a volta de Jesus. Ela está dizendo que as pessoas vão concluir que ele é o Cristo em sua segunda vinda. Ele, de fato, transformar-se-á num anjo de luz, mas conquanto mantenha, tanto quanto possível, a aparência de Cristo em cada particular, veja, a aparência de Cristo, não serão enganados senão aqueles que, a exemplo de Faraó, procuram resistir à verdade. Então, quem é que será enganado? Os que resistem à verdade, não são os que estão com a verdade. Bem, vem uma pergunta. Por que Satanás vai personificar a Cristo? Então, Testemunhos para Ministros, na página 37, Ellen White diz a seguinte, ou dar para nós a seguinte informação. Ou temos a seguinte citação de Ellen White: é desígnio de Satanás
fazer com que eles sejam exterminados da terra, a fim de que não seja contestada sua supremacia no mundo. A pergunta é: quem deve ser exterminado da terra? Qual é a intenção de Satanás, portanto, em personificar a Cristo? Para que leve toda a terra, os habitantes da terra, de um a outro canto, a reconhecer que ele é o Cristo, e estes que não estão, portanto, se submetendo ao que ele apelou, que mudou, lembra disso lá do texto de Ellen White no livro Grande Conflito, página 625, que ele mudou, de fato, então, o sábado para o domingo, o dia que ele abençoou, e este grupo não está, então, guardando, o que ele vai requerer? Que aqueles que não estão guardando seja o quê? Olha a expressão, exterminados da terra. Este é um tema que eu já desenvolvi lá no meu canal, que tem a ver com o decreto de morte, e que você precisa conhecer. Eu diria, o conteúdo, não é ser parte dele. Me desculpe a brincadeira. Grande Conflito, página 614, 615, 616. Ellen White diz assim. E aí vem uma pergunta que eu fiz, né? O que busca Satanás em realizar os prodígios, sinais e curas? Os que honram a lei de Deus têm sido acusados de acarretar juízo sobre o mundo e serão considerados como a causa das terríveis convulsões da natureza, na contenda de carnificina entre os homens, coisas que estão enchendo a terra de pavor. O poder que acompanha a última advertência enraiveceu os ímpios. Sua cólera acende-se contra os que receberam a mensagem, e Satanás incitará a maior intensidade ainda o espírito de ódio e perseguição. Portanto, é isto que ele busca fazer. Mas agora, quero concluir, embora há muitos outros textos que estão aqui, eu diria, nesses slides, mas eu não quero apresentá-los, para não chocar tanto você e você não ter uma noite que não seja muito confortável. Mas eu não vou terminar desta maneira, apenas com os textos de Ellen White. Eu quero fazer um apelo ao seu coração. Como o sábado se tornou ponto especial de controvérsia por toda a cristandade, as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo. A recusa persistente de uma pequena minoria em ceder às exigências populares fará com que esta minoria seja objeto de ódio universal. Insistir-se-á em que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da Igreja e lei do Estado não devem ser tolerados, que é melhor que eles sofram do que nações inteiras sejam lançadas em confusão e ilegalidade. O mesmo argumento, há 1.800 anos, quando Ellen White escreveu esse texto, foi, então, aduzida contra Cristo pelos príncipes do povo. Foi aduzida contra Cristo pelos príncipes do povo. Convém, disse o astucioso Caifás, que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Isso está aí no texto de João. Este, então, argumento parecerá conclusivo e expedir-se-á, por fim, o quê? Um decreto contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, denunciando-os como merecedores das mais severos castigos e dando ao povo liberdade para, depois de certo tempo, fazer o quê? Matá-los. Portanto, é isto que eu tenho lá no canal, o decreto de morte, que muitos adventistas apenas conhecem o decreto dominical, mas não atentam que há um decreto de morte após o decreto dominical. Então, amigos, eu vou deixar a todas as demais outras coisas que eu tinha aqui para apresentar, mas apenas para um outro momento, não mais hoje. Nós avançamos muito, nós chegamos, portanto, a esse instante tão áureo de nossas apresentações. Eu vou encerrar isso aqui, e eu preciso fazer um apelo ao seu coração. Leia mais a Bíblia, seja mais íntimo de Jesus, não perca tempo em muitas vezes exposições que estão em contradição ao texto revelado, não importa de onde venha, e tome muito cuidado para você não tirar conclusões conclusivas, e aí parece ser redundante, né? Ou seja, tirar conclusões de coisas que às vezes o que está sendo exposto é sobre a personificação e você está entendendo como se fosse a imitação.
Às vezes as pessoas intitulam lá, que Satanás imitará a volta de Jesus. Aí você pega aquilo e acha que o indivíduo está tratando daquele assunto. Quando você vai ver o conteúdo, ele está, na verdade, falando da personificação. Porque imitar a volta de Jesus, quem diz uma asneira dessa, me desculpe usar esse termo, na verdade, nunca leu o Grande Conflito. Nunca leu os textos de Ellen White. Nunca leu, portanto, eu diria, evangelismo. Nunca leu Testemunhas for the Church. Nunca leu, portanto, eu diria, comentário bíblico adventista. E em outra situação mais singular, não leu sequer a própria Bíblia, porque o próprio Jesus dissera, com muita honra e, eu diria, discussão para aquele grupo, que ninguém vos engane, porque a minha vinda não é como aqueles que virão antes de mim, dizendo, portanto, que está ali, que está acolá. Quando eu vier, será de forma, portanto, muito poderosa, a semelhança do que acontece com o facho de luz, que então ocorre com o relâmpago. Desse ponto de vista, meus queridos amigos e irmãos, eu vos apresento diante de Deus como servos de Deus, a serem homens mais próximos da palavra do Senhor, estudarem para que a vossa fé esteja enraizada no que está revelado e não em discursos que muitas vezes são ditos, mas não podem ser confrontados com textos tais como aqui eu te apresentei. É nesse sentido que eu tenho tentado educar a cada um de vocês. É nesse sentido que eu me esmero, às vezes, me levantar 3, 4 horas da manhã para estudar um pouco mais. É certo, para a minha própria segurança espiritual, mas também para dar a verdade para o meu povo. Porque se de alguma maneira eu acrescentar ou tirar daquilo que o Senhor, portanto, apresenta nos textos de revelação, sobretudo o texto do Apocalipse, eu estarei, portanto, sem a minha parte na árvore da vida, e todas as pragas também serão objeto sobre a minha própria pessoa. Eu sei o que pesa sobre meus ombros como pastor desta igreja, e jamais apresentarei um tema que tem revelação, que tem explicação, para fazer valer o coração de um fulano ou de um beltrano, quando a Bíblia diz uma coisa totalmente diferente daquele fulano ou daquele beltrano. Então, o apelo ao seu coração é: permaneça na sã doutrina. E há uma sã doutrina nessa igreja. Talvez você não tenha ido à fonte correta, nos textos corretos, mas eu tentei te apresentar de maneira coesa que Satanás não imitará a volta de Jesus a esta terra. Que Deus te abençoe, é o meu desejo e também a minha prece. Vamos orar? Bom Deus, obrigado pelo privilégio de poder estar como teu porta-voz, auxiliando o teu povo. Me dê, Senhor, humildade, disposição e saúde para poder orientar aqueles que querem aprender de tuas verdades. Use também a estes para continuarem sendo, eu diria, uma extensão das verdades aprendidas, não através de argumentos, mas através de uma expressão solene que tu nos, eu diria, ensinaste. Está escrito. Que tu, então, leve esta igreja que aqui está representada de tantas pessoas, a segurança de sua fé, na pessoa do teu amado Filho, o nosso Salvador, sobre a comunhão estreita, singular do nosso amigo, o Espírito Santo. Em o nome de Jesus, Senhor, pedimos e agradecemos. Amém.